medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe quem vá mal pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera no Senhor sem desistir. Na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Aleluia. Bem-aventurado aquele que espera no Senhor. O que eu mais quero, meu Senhor, é te amar, é te louvar, é te servir, né? Que a gente possa cantar isso com um desejo real no coração e não apenas cantar um cântico. O que eu mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero em meu viver é te amar. Jesus, sim, quero te amar. Contigo sempre estar. O que eu mais quero graça, o Senhor mesmo infunda em nossos corações o desejo de te servir, Senhor. Sempre lembrando, é para a tua glória. É para a tua glória. Não é para a glória de igreja, de denominação, ou do pastor, de quem quer que seja. É para a tua glória, Senhor. Nos ajuda a viver sempre com isso interiorizado em nossas mentes, em nosso coração, em nosso ser. É a tua glória, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Irmãos, nós hoje temos a alegria de ter o pastor Antonino de volta aqui com a gente, né? Já há algum tempo, 2 anos, né, Antonino? 2 anos, pastor Antonino, por ser do grupo de risco, se ausentou por causa da Covid e, por motivo de força maior, teve que ir para um hospital com Velúzia, sua esposa.
Pois é, lá os dois pegaram Covid. Mas já foi uma Covid mais branda, graças a Deus ultrapassaram isso. Venluz está em casa, se recuperando já também. Eu mandei o zap para todos os irmãos dizendo: Venluz voltou de Recife com diagnóstico curada, louvado seja Deus. Todos os irmãos responderam radiantes. Então Venluz está se recuperando, muito magrinha, não foi fácil o que ela passou em Recife nesse tratamento. Já conversei com o pastor Antonino aqui, ele me expôs que ela está muito magrinha. Vai levar pelo menos um ano para se recuperar disso. Vocês também, que eu também estou bem magrinho, porque eu também estou em tratamento, e provavelmente a semana que vem agora, pelo menos o médico vai marcar a cirurgia. Diverticulite, vocês sabem que eu tenho tido esse problema constantemente e chegou a hora, não tem mais jeito. Então eu já emagreci bastante nesses últimos meses, agora que eu estou em tratamento, para fazer a cirurgia. Então Deus nos abençoa, Deus nos conduz o tempo todo, com a mensagem do boletim: assim diz o Senhor. O Senhor não disse, no mundo passais por aflições? O Senhor não disse, vocês vão enfrentar muitas coisas? O Senhor não disse? Então, mas Ele também não disse, eis que estou convosco. Não é eu vou estar convosco em alguma situação, não é eu estou convosco nas tribulações, seja no que for. Então pronto, nós estamos com o nosso Senhor, Senhor da vida e da morte, Senhor do céu e do inferno, Senhor das nossas vidas. Então está tudo certo, louvado seja o nosso Deus. Pastor Antonino, que a gente estava com saudade, é quem vai nos trazer a palavra de Deus hoje, a mensagem do Senhor. Nós queremos convidar o pastor Antonino para vir aqui. Eu não vinha hoje, porque não estou bem, né? Sexta-feira, na hora de sair daqui da igreja da aula, tive um dos meus piripaques ali na porta, que foi terrível para chegar em casa. Terrível. E ainda estou me recuperando disso. Mas aí quando Antonino me disse que ele vinha, porque Daniel também está impedido, aí eu digo, então eu não vou perder, não vou perder a oportunidade. Aí vim. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir o nosso querido pastor Antonino. A graça e a paz, amados. Depois de um longo tempo, nós estamos voltando aqui, e voltamos mais por uma circunstância da impossibilidade do reverendo Juarez. Pensávamos que hoje o púlpito estivesse vago, e é uma responsabilidade nossa com a casa do Senhor. Nós passamos por uma dificuldade tremenda, e isso nos faz crer nos propósitos de Deus. Venlúzia está se recuperando, está muito fragilizada e ainda vai demorar a voltar às suas atividades. Mas graças a Deus, que Deus em tudo tem sido bom. E eu gostaria de, nessa noite, abrir a palavra de Deus em João, capítulo 11, do verso 1 ao 14, que traz como título a ressurreição de Lázaro, que na verdade é a ressurreição de cada um de nós. Ressurreição que acontece todos os dias e que nós não vemos. Evangelho de João, capítulo 11, verso de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia,
da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estavam. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Senhor, nosso Deus, amado Pai que está nos céus, nós te agradecemos, ó Pai, o privilégio de podermos voltar à tua casa, de podermos junto congregar e adorar o teu nome, ó Pai. Te agradecemos pelos teus benefícios, te agradecemos pelas tuas bênçãos que são incontáveis, e te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho, por tu estás presente sempre conosco em todos os momentos. Te agradecemos, ó Pai, por poder louvar e engrandecer o teu nome nesta noite, que é o fim principal de cada um de nós. E agora, Pai, que nós vamos meditar em tua palavra. Te pedimos a unção do alto, ó Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações, prepare os nossos corações para recebermos a tua palavra, e que nós sejamos nesta noite edificados em nome do Senhor Jesus. Amém. Não dá para nós falarmos sobre a ressurreição de Lázaro sem falarmos que ele adoecera e que ele morrera. E muitas vezes nós ficamos pensando que por servirmos a Deus, por conhecermos o Senhor Jesus, por andarmos na sua companhia, nós estamos isentos de qualquer doença. Ficamos esquecidos de que o texto aqui nos mostra que a doença, na realidade, faz parte da vida do homem. E somos nós os culpados da doença, porque a doença é consequência da desobediência, do pecado. Portanto, à luz da palavra de Deus, ninguém está isento da doença. A morte, sim, é o capítulo final dessa história. É a única coisa certa que nós temos na vida, é de que nascemos e um dia nós retornaremos à casa do Pai.
Tudo isso porque quando nós pecamos, recebemos o julgamento de Deus quando Ele disse: a alma que pecar, essa morrerá. E desde então, doença, enfermidade e morte tem acompanhado, tem seguido a trajetória do homem. Nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que a família de Lázaro privava, ela gozava da amizade do Senhor Jesus. Eram velhos conhecidos, eram quase que familiares, eles viviam constantemente em harmonia. Amados, mas aqui nós vamos encontrar esta família que serve ao Senhor, que se dedica ao Senhor. Nós vamos ver que essa família, como as nossas famílias, essa família está aflita, ela está preocupada com a doença do seu irmão. E na impossibilidade de fazer alguma coisa, na impossibilidade de um tratamento imediato, ela recorre à única pessoa que lhe parece ser própria. No verso 3, diz o verso que mandaram as irmãs um recado para o Senhor Jesus. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Era um pedido urgente, era o pedido de alguém que tinha um sentimento de proximidade com o Senhor Jesus, e nesse pedido está embutida a urgência da necessidade de que o Senhor Jesus viesse para atender. Afinal, eram velhos conhecidos. Amados, muitas vezes nós adoecemos, muitas vezes estamos com as necessidades do nosso corpo a exigir um tratamento, e nós deixamos de buscar, e nós deixamos de consultar aquele que é o médico dos médicos, nós deixamos de buscar a presença do Senhor Jesus. E aqui as irmãs o fazem esperando que Ele responda com urgência, que Ele venha o mais rápido possível, porque sempre é assim que nós pensamos quando nós buscamos a ajuda de Deus. Nós vivemos na era do computador, na era digital, e nós queremos as respostas imediatas. E nós nunca pensamos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aqui Jesus dá essa demonstração de que Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da vida e é Senhor da morte. E elas lhe mandam um lembrete: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Como se dissesse: abre aí um espaço na tua agenda e vem socorrer o mais rápido possível, porque elas entendiam que se o Senhor Jesus estivesse presente, como ela vai dizer lá na frente, se tu estiveras presente, meu irmão não teria adoecido, meu irmão não teria morrido, porque é assim que nós lidamos com a presença de Deus. Achamos que Deus só funciona, que Deus só age quando Ele está presente. Nós nunca vemos a Deus na dimensão da distância. E o interessante é que Jesus recebe a notícia e faz um comentário, irmãos, que define o motivo de estarmos enfermos. E Jesus diz que essa doença, que essa enfermidade não é para a morte. Porque Deus tem propósito em tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas. Nada foge ao controle de Deus.
e nada também está longe do propósito de Deus. Nós muitas vezes não entendemos que Deus tem propósito definido para as nossas vidas. Nós não entendemos o agir de Deus e queremos que Deus faça exatamente como nós queremos. O que é que nós esperamos das nossas orações? Nós esperamos que Deus faça a sua vontade, mas de preferência que seja exatamente como nós queremos. Nós não deixamos que Deus haja livremente, nós não deixamos que Deus seja Deus. Portanto, o Senhor Jesus está dizendo aqui que ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Deus não é glorificado apenas quando nós nascemos. A sua glória se estende por toda a nossa vida, por todo o nosso viver, e culmina com a nossa morte. Que seja feita para a honra e para a glória de Deus. Devemos estar preparados para refletir, para fazer resplandecer a glória de Deus quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos doentes. É muito fácil nós murmurarmos e lamentarmos quando estamos doentes, quando na verdade nós devemos buscar o refúgio no nosso Deus. Então, essa enfermidade de Lázaro, essa sua enfermidade, não é para a morte, e sim para a glória de Deus, mas acima de tudo, para que o Filho do Homem, para que o Senhor Jesus seja glorificado através do seu testemunho, através da sua doença. Havia uma espera que Jesus se apressasse. Afinal, Lázaro era alguém que ele amava. Era alguém que ele tinha uma aproximação muito grande. Verso 5 diz que, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e Lázaro. Era uma família do convívio do Senhor Jesus, e esperavam muito do Senhor Jesus, porque afinal eles trabalhavam para o Senhor Jesus, eles amavam o Senhor Jesus, mas a doença bate à sua porta. Amados, às vezes quando a doença bate à nossa porta, quando a enfermidade chega a nós, a primeira coisa que nós perguntamos é: por que eu, Senhor? Por que comigo, Senhor? Como se nós tivéssemos méritos, como se nós merecêssemos viver isento numa redoma, sem sermos alcançados pelas tribulações do mundo, quando na verdade o Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas disse o Senhor Jesus: tem bom ânimo, está aflito, está doente, está pesaroso, está sofrendo. Por que não se lançar nos braços do Senhor Jesus? Tem de bom ânimo. E ele dá o exemplo: porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus não venceu o mundo para ele, mas venceu exatamente por e para nós, para que a nossa vitória sobre o mundo fosse consequência da vitória final de Cristo sobre o mundo, sobre o pecado. E o interessante, o verso 6 diz: quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Parece que o Senhor Jesus não tem pressa de agir, ou o Senhor não lhe dava importância. Como alguém está sofrendo, está necessitando urgentemente da presença de Jesus, e ele ainda passa 2 dias no lugar onde ele estava, e sabendo da necessidade daquela família, sabendo do sofrimento daquela família. Amados, uma coisa fica bem clara: o tempo do Senhor Jesus
não é o nosso tempo. Precisamos depender do tempo do Senhor Jesus. O verso 8 diz que disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Amados, aqui fica bem claro que Jesus desafia os perigos, porque na realidade o seu tempo acabara de chegar, agora era a hora dele agir. Do verso 9 ao verso 10, o Senhor Jesus tece algumas considerações que nada tinha a ver com o problema, como se ele desviasse o sentido da procura. No verso 11, Jesus mostra que para ele a morte não existe. Ele diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Amados, temos nós a consciência de que a nossa morte nada mais é do que um sono que se prolonga, que fechamos os nossos olhos aqui, adormecemos aqui e abrimos na eternidade. Eu sempre costumo dizer que eu comparo a vida do crente a uma borboleta. Primeiro é aquela lagarta feia, destruidora, que todos se afastam, e de repente um dia ela se concentra, ela fica em um canto, e ela vai lá e se enclausura, e de repente dali sai uma borboleta bonita, adejando as flores, voando, colorida, enchendo de beleza, e até as crianças correndo atrás dela. Assim é a nossa vida. O crente não morre, o crente muda a pena de casa. Os discípulos, amado, os discípulos não entenderam as palavras de Jesus. Mas uma coisa que nós temos que insistir: cremos nós na ressurreição? Estamos nós preparados para a ressurreição? Se Jesus Cristo voltar hoje, como Ele vai nos encontrar? Estamos preparados para nos encontrar com Ele? Estamos prontos para ver esse corpo ser transformado e se revestir da incorruptibilidade, a semelhança do corpo de Cristo, para poder com Ele entrar na glória? Estamos preparados? O verso 12 diz que os discípulos não entenderam a mensagem de Jesus. Jesus fora enfático, Jesus fora de uma clareza. O nosso amigo Lázaro não morreu, ele dorme. Mas eu vou para despertá-lo. Amado, você está com medo de morrer? Tenha certeza absoluta que para nós, para os seus amigos, você morreu, mas para o Senhor Jesus você apenas adormeceu. E Ele está pronto para despertá-lo. Então disseram-lhe os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Se alguém dorme, nenhum perigo existe. O sono da alma é uma ilusão daqueles que pregam que a alma adormece,
quando na verdade a alma continua viva, com os mesmos sentimentos que nós temos. Lembremos-nos de que aquele mendigo estava no seio de Abraão, e de lá o rico não era pelo fato dele ser rico, era pelo fato dele não ter aceito o Senhor Jesus. Dizia: pai Abraão, manda que Lázaro, que não era esse Lázaro, molhe o seu dedo e toque na minha língua para refrescar-me, porque ele estava atento a tudo o que acontecia, porque a morte não é um sono, é um modo de vida diferente. No verso 23, Jesus sabia que Lázaro morrera, mas ele sabia, acima de tudo, que ele tinha o poder para lhe trazer a vida. Afinal, o Senhor Jesus era Senhor da vida e da morte. Mas os discípulos entenderam que Lázaro apenas estava dormindo o sono do repouso. Amado, no verso 14, Jesus põe um ponto final na conversação. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Amados, não tenhamos dúvida. Não importa quantos anos nós vivamos, uma hora nós morreremos. Nós lemos no Antigo Testamento que Adão viveu X anos, que Noé viveu, e assim sucessivamente, mas todos em comum morreram, porque a alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Qual a conclusão que nós teremos disso, amado? A única certeza que nós temos na vida é da morte. Preparemos-nos para ela. Se estamos gozando saúde, glorifiquemos o nome do Senhor. Se estamos passando por dificuldades, se estamos passando por tribulação, louvado e engrandecido seja o nome desse Deus. Fica-nos comovido quando nós vemos Moisés já velhinho, cansado, e Moisés diz para Deus em sua oração: Senhor, um homem já da estatura de Moisés, vivendo o que ele vivera, com a experiência que ele tivera com Deus no deserto, no Mar Vermelho, esse homem olha para Deus e ele ainda sente que não conhece esse Deus, e ele diz: Senhor, ensina-me a contar os dias. Mas era contar na ponta dos dedos, não os dias que ele murmurara, que ele lamentara, mas ele queria aprender a contar os dias para te conhecer melhor. Amados, temos nós esse desejo de conhecer com profundidade o nosso Deus? Você pode estar sofrendo, você pode estar angustiado, até mesmo temeroso, porque a doença está batendo à sua porta e vem o medo da morte. Você está temeroso quanto à sua saúde, o medo batendo à sua porta. É hora de lembrarmos de que as irmãs de Lázaro, sofrendo, buscaram socorro, buscaram refúgio
no amigo de todas as horas, o Senhor Jesus. Pretendo eu, uma outra hora, continuar nesse texto. Que Deus, pois, nos ajude a compreender, a entender aquilo que é difícil ao mundo. Entender que Deus tem propósitos nas coisas mais difíceis de se entender, mas Deus sempre tem um propósito a ser realizado. Seja a sua enfermidade, seja a sua doença, o propósito de Deus para a sua vida. Que Ele nos abençoe. Amém.